Vamos meditar nessa manhã. Texto que separei para a nossa meditação é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 18. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Transformadora. 1 Coríntios 1, de 10 a 18. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Os dias atuais nos apresentam uma cena bastante interessante, né, na história, principalmente da igreja, né? O número de líderes que se dizem cristãos e estão aí em evidência no rádio, na televisão, nos meios de comunicação. A fama de líderes cristãos rompe a barreira da igreja e alcança o mundo, né? Hoje é comum você encontrar pessoas que não são ligadas à igreja, sabendo quem são determinados figurões do meio evangélico, né? Uns poucos com bons exemplos, outros muitos com um péssimo testemunho, né? Na igreja de Corinto, no texto que nós lemos, surgiram algumas divisões. E essas divisões ocorreram internamente, pelo que sabemos, não chegou a dividir a comunidade de forma a criar outra igreja, mas causava constrangimento e dificuldade para a liderança da igreja. Isto porque alguns cristãos de Corinto passaram a achar que determinados líderes é que eram certos e que os demais estavam errados. Daí se iniciou uma disputa. Uns pensavam ser Apolo, outros pensavam que Paulo, outros achavam que deviam ser Pedro, mas afinal de contas qual era o líder correto a ser seguido? Nós vamos nos deter um pouco neste texto e vamos perceber que Paulo mostra aos coríntios que nós não seguimos a líderes. Quem pode me dizer aí o nome de um líder cristão conhecido nos nossos dias? Nós seguimos o que essas pessoas dizem. O que elas dizem está 100% de acordo com a palavra de Deus? E aqui na nossa igreja, a quem nós seguimos? O que os presbíteros e o pastor dizem, nós fazemos? O que eles dizem estar de acordo com a palavra de Deus? Será que se fôssemos pesquisar mais a fundo, não encontraríamos pessoas dizendo que preferem o presbítero tal e não o presbítero tal, né? Ou que prefere este ou aquele pastor, né? Que bom mesmo era o pastor fulano, né? Será que nós encontraríamos defensores, né, deste ou daquele líder dentro da igreja? Este era um dos problemas da igreja de Corinto. Por ser uma igreja inserida num contexto cosmopolita, né, ou seja, com diversas culturas e religiões circulando ali, influenciando a cidade, né, tomar partido era algo natural. Daí, dentro da igreja, nós encontramos aqueles que se afinavam com o que Paulo disse, outros que concordavam com o que Apolo havia pregado, outros preferiam o que Pedro dizia, e havia ainda aqueles que preferiam ficar de fora dessa briga, né? Quem sabe até se sentindo superiores, né? E diziam que seguiam apenas a Cristo, né? O que nós precisamos saber é que nós não seguimos a líderes.
Quem é cristão há mais tempo, ou quem tem estudado a história da igreja, com certeza vai se lembrar de nomes que vieram, passaram e hoje não representam mais nada no meio cristão, né? Senão um ponto na história da igreja. Ao longo de seus quase 2000 anos de história, a Igreja de Cristo teve inúmeros líderes comprometidos com a palavra de Deus e com o reino de Deus, e a grande maioria anônima na história da igreja. Não constam em documentos, não constam em relação de mártires, não estão em nenhuma lista, não fazem parte de nenhuma relação a não ser da gloriosa lista de Deus. Nós não seguimos a líderes, nós não desenvolvemos a nossa fé pelo que os líderes falam. Mas então a quem nós seguimos? Nós seguimos a Cristo. Talvez seja difícil separarmos tudo o que foi produzido pelo cristianismo ao longo de 2000 anos de história e ficarmos apenas com a mensagem de Cristo. Mas o fato é que seguimos a Cristo. Nós somos reformados, protestantes, presbiterianos, calvinistas, e tudo isso tem que apontar para o que é seguir a Cristo. A diferença é que nós não seguimos as fórmulas mágicas montadas por alguns líderes, mas nós seguimos a teologia e a tradição que foi desenvolvida e pensada biblicamente. Portanto, nosso ser calvinista não é ser um seguidor de João Calvino, mas sim ser seguidor de Cristo, pela ótica e pela visão que João Calvino e tantos outros pensaram e meditaram na Bíblia. Da mesma forma, em nossos dias, nós podemos encontrar pessoas comprometidas com a igreja e com Cristo, que produzem textos, meditações, poesias, quadros, canções, artes, que refletem a mensagem de Cristo. Mas nós não seguimos essas pessoas, nós seguimos a Cristo. Ao preparar esta mensagem, eu me deparei com um comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral, publicada pelos católicos, sobre esse texto, que diz o seguinte: o que faz a unidade da comunidade cristã é o batismo em nome de Jesus e a submissão a Ele como único Senhor. Os evangelizadores e líderes são apenas instrumentos para levar a comunidade a Jesus Cristo. Absolutizando as pessoas, ela se divide, submetendo-se a outros senhores e falsificando a função de líderes. De fato, o que nos torna cristãos é o batismo. Nós não podemos jamais tornar um líder, um pastor, quem quer que seja, maior que Cristo. Daí o versículo 18 entra para nos fazer pensar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão distantes da vontade de Deus, para aqueles que querem ser o centro da atenção, que querem encontrar fórmulas mágicas para viver em nossos dias. A mensagem da cruz não encontra lugar no coração de quem usa a palavra de Deus como pretexto para ter os seus desejos satisfeitos, para tirar vantagem, para explorar o mais humilde nas mais diversas situações da vida. A mensagem da cruz é loucura, porque a mensagem da cruz é amar o próximo como a si mesmo, é abençoar aqueles que nos perseguem, é deixar tudo e seguir a Cristo. Quem destes que em nossos dias estão nas televisões, nos rádios, nas internets, nos jornais, que gravam os seus discos, publicam os seus livros, têm os seus programas, quem destes estaria disposto a largar o que conquistaram no meio evangélico para viver em uma igreja pequena, servindo a Deus e seguindo a Cristo no seu dia a dia, independente de ser ou não artista, pregador ou o que quer que seja? Quem de nós aqui estaria disposto a renunciar tudo para seguir a Cristo e não seguir estes que estão aí dizendo que são seguidores de Jesus, mas na verdade estão interessados nos seus benefícios, nas suas vantagens, na venda dos seus materiais? Quem está disposto a seguir ao Mestre? Concluindo, muitos se apresentam em nossos dias interessados na possibilidade de se ter poder nas mãos, poder dentro da igreja, poder fora dela,
poder para mandar fazer as coisas, poder para comprar, poder para ser conhecido. Quantos dos líderes dos nomes conhecidos em nossos dias podem ser reconhecidos e chamados como seguidores de Jesus? Quantos dos que aí estão nós podemos qualificar como seguidores de Cristo e não líderes de um povo que, apesar de ter um líder, não tem pastor? É tempo de nós pensarmos e percebermos que o mundo necessita da mensagem de Cristo. E isso inclui a nossa igreja evangélica brasileira, que tem se perdido dentro do seu mercado e do seu desejo de fama e poder. E nós, como herdeiros da tradição reformada, conscientes da mensagem que nos é passada hoje, por aqueles que dedicaram suas vidas a levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, nós precisamos abrir os nossos olhos, arregaçarmos as nossas mangas, para levantarmos o pendão real do Salvador, para proclamarmos e vivermos a mensagem de Cristo. Nós não somos de nenhum líder, nós não estamos sob a cobertura, ou sobre a liderança espiritual de ninguém. Nós pertencemos a Cristo, Ele é o nosso Senhor. Os nossos líderes devem ser respeitados, devem ser ouvidos, mas as suas palavras devem ser postas à prova na palavra de Deus, para termos a certeza de que quem ungiu aquela pessoa não foi um grupo de pessoas, mas foi o próprio Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade, ó Deus, de estudarmos a Tua Palavra, de compreendermos, ó Deus, a ação capacitadora do Espírito Santo sobre a nossa vida e também, ó Deus, de meditarmos na Tua Palavra. Nos dê, ó Pai, um domingo repleto da Tua bênção e que à noite nós possamos voltar para juntos nos alegrarmos e agradecermos a Ti pelos 57 anos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Um domingo abençoado a todos, que Deus nos abençoe.